Ok, vamos lá, boa noite. Na sessão de hoje, então, é uma proposição para lidar com incerteza, tá? A gente já trabalhou os aspectos, vamos dizer assim, basilares, né? Pensar alguns quesitos sobre planejamento e plano, tá? Mas aí vem o título da disciplina também, lida com certeza. E, bom, como lidar com incerteza, né? Existe algum meio, assim, para a gente refletir sobre isso? Envolva teoria e prática. Então, a sessão de hoje é para tentar avançar nesse sentido. Tá? Então, hoje eu apresento então os quesitos básicos do artigo da Christensen, tá? Que foi publicado na área de urbanismo, tá? Mas que como envolve questões de política pública, que é bem presente na área de estudo nos Estados Unidos, na América do Norte, onde a regulação e a dimensão pública é muito mais presente, ou pelo menos é marcante, né? Eles nos ajudam, então, a avançar alguns desses elementos sobre incerteza, tá? E como o planejamento, o processo de planejamento e o planejador deve lidar com essas situações, tá? Então, a sessão de hoje é basicamente para avançarmos nesse sentido. Tá? Vamos lá. Então, a proposta desse artigo, tá, é apresentar um método, uma forma de lidar com incerteza no planejamento. Tá? Então, é fácil termos como pressuposto que a incerteza é algo que não se pode eliminar, mas aí vem a outra pergunta subsequente, bom, temos como lidar com isso? Então, o título é Coping with Uncertainty, né? Então, lidando com incerteza, uma tradução livre, né? Como lidar com isso? Então, esse é um pouco a proposição da sessão de hoje. E aí reforçar, tá, que em diferentes contextos, tá, ensejam diferentes processos, formas de planejamento, necessitam de perfis diferentes, formas de entender os problemas ao qual nós estamos tratando. Tá? Então, entender essas diferentes condições, né, de problemas de planejamento é um elemento a se trabalhar hoje. E conseguir, então, trabalhar o planejamento frente a essas diferentes características. Tá? Então, o problema que, eventualmente, mesmo dentro de uma determinada organização, para um determinado fim, é diferente para lidar com outros problemas nessa mesma organização. Tá? Então, isso pode acontecer. Para isso, então, existem duas dimensões a se trabalhar, né, em 4 quadrantes. Tá? Na dimensão vertical, aqui, é trabalhado o aspecto da tecnologia, tá? Que basicamente são os meios, e na dimensão horizontal a finalidade. Tá? Aqui está plotado aqui uma tradução do que seriam então esses quadrantes. Eu enumerei A, B, C e D de forma didática também, seguindo para que a gente possa elucidar cada quadrante e incluir umas cores aqui também para ficar mais marcante aqui na apresentação. Tá? Então, para cada quadrante, esse é o pressuposto do artigo, né? Existem contextos diferentes de problemas, tá? Os atores estão envolvidos nesses problemas, eles têm condicionantes diferentes e, portanto, o processo de planejamento, o perfil de como se planejar, deve ser adequado a cada um desses contextos. Né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que é esse primeiro quadrante, tá, o A? Então, é onde, dentro dessa plotagem, temos, então, tecnologia conhecida e finalidade acordada, ou seja, há consenso sobre as finalidades e a tecnologia, o meio de se fazer, é sabido. Tá? Então, o que esse contexto ajuda? Tá? Ele vai dar mais previsibilidade, tá? Ou, portanto, menos incerteza. Aqui, as prescrições, procedimentos, padronizações,
são mais viáveis porque há uma expectativa de repetição. O contexto é mais estável, ou varia menos. Tá? Então, a rotina é uma base pela qual você pode se alicerçar o processo de planejamento. Tá? Claro que a gente sempre tem que ter a ressalva que essas condições não são imutáveis. O que é estável no momento pode ser marcado por grande estabilidade num outro. Tá? Hoje, nesse momento, ainda estamos em pandemia, né? Pandemia vem sendo anunciado, mas de uma hora para outra também tivemos que parar tudo. Né? Fechar muito, tudo não, quase tudo. Tá? Mas é muito marcante, então, como condições ditas estáveis podem se alterar muito rapidamente. Então, jamais devemos partir do pressuposto da imutabilidade. E qual é vamos dizer assim, o processo de planejamento mais típico, tá? Dentro desse quadrante? Tá? Onde, então, estão as bases teóricas mais tradicionais assim, na administração e na administração pública. Eles acabam tendo um cunho mais racionalista, onde então os procedimentos são muito bem estabelecidos, tem passos, os passos têm procedimentos, eventualmente dentro dos procedimentos, como o resultado também é padronizado, se pode estabelecer mais métricas, que há expectativa de mais replicação, e a partir daí conseguir oferir eficiência, efetividade, porque eles são muito rotineiros, pode fazer uma comparação ano a ano, em décadas, eventualmente. Tá? Então, o foco aqui tá? É o que está dito como programação, padronização, regulação, regra, definir regras. Tá? Aqui é onde muitos, e aí o equívoco, né, porque só nesse artigo então a gente trabalha com outros três contextos de atuação, mas todos acham que o planejamento sempre tem que estar neste quadrante. Tá? E é isso que a gente reforçou semana passada, que é um equívoco de interpretação com relação para o que o planejamento serve. Que planejamento, sim, é muito, muito, muito adequado para esse contexto, porque é um contexto estável e, portanto, é mais passível de ter técnicas mais sofisticadas, procedimentos mais específicos para lidar com o que, a priori, é esperado e é rotineiro. Existem muitas técnicas da administração que estão alicerçadas nesse quadrante. Tá? Porém, e aí para a administração geral, para a administração pública é ainda mais relevante, nem sempre a tecnologia é conhecida e nem sempre os objetivos estão acordados. Tá? Então, é a partir desse, vamos dizer assim, reconhecimento que a gente vai desenvolvendo os demais quadrantes para apurar e compreender melhor os desafios de planejamento. Tá? Qual seria o segundo quadrante a se explorar aqui? Tá? Aonde então a tecnologia não é conhecida, ou seja, não temos meios comprovados e inequívocos para resolver um determinado assunto, problema, tá? Que é alvo do planejamento. Contudo, há uma convergência com relação à finalidade, ou seja, há um certo consenso de que se deve caminhar numa determinada direção, que o objetivo é compartilhado. Então, quais são as características contextuais desse quadrante? Há um acordo sobre o problema. Tá? Então, todos concordam que existe uma coisa que tem que ser resolvida. Porém, não se sabe qual é a solução adequada, que é muito característico de problemas públicos. Tá? E aí a incerteza reside justamente na incapacidade de definir um curso de ação por falta de um meio que seja inequívoco. E é daí que vem, então, brotam as principais incertezas com relação a como agir, o que fazer e, portanto, como planejar. Tá? E aí, dada a tecnologia, o meio de se chegar a um determinado resultado ser desconhecido, tá? Há uma impossibilidade de ter resultados consistentes. Tá? E aí também a dificuldade, muitas vezes, de querer impor ou tentar estabelecer objetivos, métricas, quando isso ainda é prematuro. E aí, o que sobra aqui para o processo de planejamento? Como é que funciona ele? Basicamente, o foco
passa por duas questões correlatas. Tá? Uma é tentar avanços incrementais, ou seja, tentativa e erro, tá? Onde então a experimentação de medidas, alguém tem uma ideia, então ela é meio usada como uma iniciativa inicial para tentar ver se funciona, adaptar alguma solução que vem de algum outro lugar para ver se ele gera resultados, mesmo que seja de curto prazo. Tá? E a outra é a inovação, tá? Que aí é um plano realmente assim de tentar enxergar a mesma coisa de outra maneira, propor técnicas, tecnologias, equipamentos, etc., diferentes, onde então com a base no conhecimento se possa gerar uma forma, né, de tentar contornar a inexistência de tecnologia conhecida. E aí, nesse tentativa e erro, nas buscas incremental, então tem um perfil um pouco mais vamos dizer assim, daquela forma, né, de atuar onde se busca soluções e se busca na construção elaborar algum caminho de planejamento. Mas sempre com essa, vamos dizer assim, presença, né, dessa busca, né, por algum tipo de solução. Tá? Isso basicamente então responde ao quadrante B. O quadrante C pode parecer um pouco estranho a alguns, mas não é. Tá? Em alguns casos, a tecnologia conhecida, contudo, o que não se acorda é a finalidade, o que se deve fazer, qual é o objetivo. Tá? Quais são essas características contextuais disso? Há formas efetivas, métodos, tecnologias de lidar com a solução de algumas determinadas situações, mas não há acordo de se isso é realmente do interesse das pessoas. Nesses casos, muitas vezes a própria tecnologia tem que ser adaptada, moldada para, vamos dizer assim, alinhar os interesses conflitantes. Tá? Um exemplo típico é o que a gente está fazendo aqui muitas vezes, tá? E aí, no processo de pandemia, a adaptação foi muito rápida porque a tecnologia já existia. Algumas tecnologias foram adaptadas, alguns procedimentos de órgãos públicos, empresas, elas foram adaptadas, tá, para uma tecnologia conhecida. Só que o home office, como a gente chama hoje, né, teletrabalho, trabalho remoto, como vocês preferirem nominar aí, esse assunto, ele era controverso. A tecnologia existia. A forma de trabalhar parcialmente em casa, parcialmente no escritório, nesses formatos ou completamente à distância ou híbrido, ela já existia. Não existia um acordo se isso geraria ou não os resultados correspondentes. Fomos forçados a adotar essas tecnologias, tá? Convergência de finalidades. Contudo, a tecnologia maciçamente, grosso modo, já existia. Claro que depois houve um processo acelerado de novas adaptações para volume. Tá? Isso aí talvez não estivesse preparado a tecnologia, mas a técnica específica, a tecnologia especificamente já existia. A forma como lidar com esse problema já existia. Tá? É só para dar um exemplo de como isso é possível. Tá? Não fica num plano abstrato. E aí, qual é o foco nesse quadrante? Muitas vezes, então, está calcada na negociação, tá? Ou barganha, como está escrito no artigo. Tá? É promover meios de tentar diminuir essa questão ou tentar realmente resolver uma questão da finalidade. Esse seria, então, o papel do planejador para tentar alinhavar, né, ou lidar com as questões contextuais para conseguir promover um planejamento mais adequado a essa situação. Tá? Então, muitas vezes alguns têm que ceder, outras vezes, então, tem que realmente ponderar outras situações, incrementar outras situações para que seja possível a execução de algumas atividades nesse contexto. E aí tem o quadrante D, que é o último, né, onde então realmente é a situação onde a própria autora coloca como um cenário meio de caos, onde realmente não se tem nem técnica, tecnologia conhecida,
meios, e tampouco há uma finalidade acordada. Ou seja, há uma estabilidade generalizada, a incerteza parte pelas duas, vamos dizer assim, dimensões dessa forma de pensar, né? Tanto no objetivo, a gente não sabe o que tem que fazer, um diz um, outro diz outro. A gente também não tem muita certeza de como é que se resolve alguma coisa. E aí a gente fica numa situação basicamente, bom, como é que eu vou planejar alguma coisa que eu não sei nem qual é o objetivo e eu não sei nem como, tá? E aí, então, realmente, como é que se organiza uma atividade nesse contexto? E aí se perde nos dois sentidos, tanto na direção como no foco. Então, fica difícil, tá? Mas também não quer dizer que não dê para fazer nada, tá? O planejamento é para lidar justamente com essas condicionantes. E aí o foco nesse quadrante, nesse contexto, é tentar buscar, né, algum tipo de ordem. Tá? E aí tu vai tentar ou pela tecnologia, ou seja, encontrar um caminho para resolver, seja lá o que for, encontrar um meio, uma tecnologia, uma técnica, um procedimento que realize alguma coisa, ou, por outro lado, tentar fazer uma convergência dos objetivos. Ou seja, bom, eu não sei como é que resolve, mas pelo menos deixa eu fazer com que as pessoas pelo menos tenham um direcionamento mínimo com relação a uma forma, um objetivo para que seja consensuado, pactuado. Tá? Que são duas tentativas, né, de mover entre os quadrantes. Então, a Christensen fala, por um lado, pode ser um líder carismático que apareça nesse cenário, tá? Onde a posição do líder seria, então, para gerar algum tipo de produção de sentido e dar um direcionamento. Então, aí teria um pouco mais de possibilidade de entender um problema e seguir uma direção. Ou, por outro lado, entre aspas, né, um descobridor de problemas, né? Alguém que busca identificar, né, o significado e tirar as ambiguidades a partir da definição um pouco mais clara de qual é o objetivo, qual é o problema a ser atacado. Então, muitas vezes, transformar ou convergir objetivos múltiplos e conflitantes. Tá? Outras seriam realmente também uma tentativa de solucionar, né, conflitos existentes com relação a uma determinada situação. E isso dá um panorama geral, né, de como, então, lidar, né, com essas duas dimensões, que aparentemente é um procedimento que parece simples, tá? Mas quando usamos essa abordagem para tentar entender o nosso contexto, que tipo de dificuldades nós temos, ou quais são as características que são necessárias para a execução de um planejamento, para conseguir se engajar num planejamento, elas têm que ficar mais claras. Tá? Quais são as implicações, então, de tentar, vamos dizer assim, avançar, né, nas dimensões com relação à incerteza no planejamento? Tá? Então, o primeiro que eu já disse, tá? A noção e a natureza da incerteza é diferente de acordo, então, com cada um desses contextos. Tá? A fonte da incerteza vem de lugares distintos. Enquanto no D ali é uma incerteza generalizada, no A é uma incerteza muito restrita, muito pequena, porque se o objetivo e a técnica estão definidas, as tecnologias estão definidas, as fontes de certeza são muito menores. Tá? Então, qual é a fonte de certeza, como lidar com ela, são diferentes para cada contexto. Os planos, então, eles vão ter que ter esses cuidados com relação ao que monitorar a partir, então, de cada uma dessas situações. Tá? E os estilos também têm que ser moldados para lidar melhor com cada uma dessas características de contexto. Só que, todos eles, independentemente das dificuldades, é possível planejar. Só que o conteúdo do que e como difere muito. Tá? Então, isso também tem que ficar bastante claro. Tá? E aqui no capítulo do artigo de implicações, vamos falar algumas considerações mais práticas, né, daquele momento. Lembrando que o artigo é de 80, né, 83, 84, não me engano, no contexto dos Estados Unidos. Então, existem umas ponderações lá.
Duas observações importantes que ainda estão no texto, né? Que são algumas das dificuldades com relação a, vamos dizer assim, uma leitura assim, prematura que coloca, né? Enfim, uma leitura ainda incompleta do contexto, tá? Muitas vezes, então, os planejadores podem ser pegos pela armadilha de entender que o consenso, tá, foi estabelecido antes mesmo de fato, né, de haver, né, acordo com relação aos objetivos, tá, que ela vai chamar de consenso prematuro. Muitas vezes, então, a ausência de discussões ou até mesmo realmente uma pactuação mais ampla não tenha ficado claro. Tá? Então, muitas vezes, esse tipo de situação pode acontecer. Assim como, em alguns casos, pode existir uma programação prematura, ou seja, presumir que uma determinada técnica, uma tecnologia, ela é de fato efetiva, quando na realidade ela não é. Tá? Então, se parte por uma programação, se parte por um estabelecimento de procedimentos, estatísticas, metas, etc., antes da hora. Tá? Então, essa predisposição também pode ser não efetiva, né, para fins de estabelecimento de planejamento. São duas observações que a autora faz. Tá? E aí, aqui, assim, as outras implicações são observações que eu faço e passo para vocês, tá? Que não estão no texto. Muitas vezes, até partindo pelo Marx também, um pouco do Minsky também, lembrar, né? Se deve reconhecer os diferentes atores, tá? E que a existência de conflitos ela é sempre presente, tá? Então as percepções elas mudam e o posicionamento muda de acordo com a interlocução e de qual posição se ocupa dentro do planejamento, tá? Isso altera a forma como se engaja nesse processo de planejamento, tá? O artigo, tá, ressalta os problemas de assumir alguns pressupostos prematuramente, que é isso daqui, né, que eu estava falando. Contudo, eu preciso reforçar para vocês, está no próximo slide, que muitas vezes, tá, não só vamos dizer assim, essas percepções podem se dar por uma noção prematura, tá, de percepção, como também muitas vezes elas podem ser criadas ou forçadas, tá? Então deixa eu passar para o próximo slide, depois eu volto, tá? Que isso não está no artigo também, mas é que faz parte da dimensão da lógica organizacional. Pode ter uma leitura equivocada de prematuro, mas muitas vezes pode haver sim tensionamento, por exemplo, né? Onde se tem uma dada finalidade acordada, mas se tensiona para que elas não sejam mais acordadas, elas sejam dissonantes. E aí vai forçar um conflito. Eu não concordo com esse fim. Tá? Aí existe uma tensão sobre as finalidades. E também se pode, sim, tensionar com relação ao meio, à forma como uma determinada coisa é resolvida. Então, pode haver uma tensão com relação aos meios. Então, Professor? tensionar é uma... Professor? Oi, Coa? Oi, É, travou? falhou. Isso, o último minuto agora da explicação dos tensionamentos travou a câmera e áudio e ficou picotando tudo. Se puder repetir, por favor. Perfeitamente. Tá, é esse slide, não é? Isso, exatamente. Tá, vamos lá, mais uma vez, tá? Não sei de onde eu parei para vocês, tá? É horrível isso, mas vamos lá. É o meio que a gente tem, né? A tecnologia que a gente tem. Então, podemos ter uma atenção sobre as finalidades, tá? Ou seja,
Mesmo em uma situação onde uma dada finalidade é acordada, pode haver sim um tensionamento com relação a se aquele objetivo, se aquela finalidade é do interesse, ou individual, ou coletivo, tá? Em geral, coletivo. Assim como os meios de fazer as tecnologias de se trabalhar em determinado assunto, elas também podem ser questionadas ao longo de tensionamentos, tá? Então, a tensão sobre os meios, sobre a tecnologia, sobre como um determinado procedimento, ou processo, ou ação, né, é feita, elas também podem ser feitas ao longo do processo de planejamento, tá? E isso pode ser alvo, vamos dizer, do processo de planejamento, o reconhecimento disso pode ser objeto do processo de planejamento, tá? Que eu chamei isso aqui de zonas de conflito, tá? Muitas vezes, então, esses tensionamentos vão gerar essas zonas de conflito. Via de regra, um administrador tenta lidar com essas zonas de conflito. Como resolver não tem manual, tá? Mas que devem ser resolvidos, ou pelo menos alguma forma de reconhecimento deve ser feita. Tá? Então, aqui eu falo da tensionar, né? Então, é uma ação política possível, tá? E que gera instabilidade, tá? E que pode gerar, então, o que eu chamo de uma incerteza premeditada. A incerteza ela pode ser premeditada, ela pode ser construída para um determinado contexto que gera, obviamente, certeza e estabilidade. Tá? Que é essas pressões de A, B, C, D que eu coloquei aqui. Tá? Basicamente são as transições desses quadrantes aqui. Transição tá A para C, para B para D, A para B e C para D. Tá? As transições em diagonal de A para D e B para C são mais raras. Tá? Passar do A para o D ou do D para o A é muito improvável. Tá? Porque a construção de saída do D ou vai para C ou vai para B. Via de regra. Tá? Estou dizendo que não pode existir, mas é raro. Tá? É mais raro. Tá? Então, do B para o C e do A para o D são transições mais difíceis, tá? Mas podem acontecer. Tá? O mais provável é que exista uma transição de quadrantes, pelo menos dentro dessa abordagem. Tá? Então, esse aqui são outras implicações que não estão no conjunto dos textos, mas que fazem parte de reflexões que são importantes para se ter no processo de planejamento. Tá? Bem, a apresentação do texto, a base do texto é essa. Tá? Fico à disposição aqui, então, para a gente abrir para vocês para tirarem dúvidas, tá? Mas a ideia central é trabalhar justamente com o reconhecimento desses diferentes contextos e como então o planejamento e o planejador, né, aquele ou aquela que está na posição de ter que planejar atividades, elas têm que reconhecer o seu contexto para elaborar planos efetivos e viáveis para a sua situação concreta, tá bem? Ponto, tá? A palavra está com vocês, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Professor, Sim, diga. boa noite, tá? O senhor comentou que isso é amplamente utilizado nos Estados Unidos na administração pública, certo? Não, não é bem assim, tá? Sim, sim, O que eu disse na apresentação é que ela dá exemplos sim, tá bom. Desculpe, então, dos textos reformulando. americanos. Existem situações que se utiliza lá, isso. Essa abordagem? Isso, Não sei, tá? tá bom. Não posso te garantir isso, tá? O que eu posso te dizer com certeza é que é uma abordagem muito útil Sim, sim, é por isso que eu fiz para. a pergunta, eu achei ela muito prática, eu nunca tinha visto até hoje, tá? Eu tenho visto pouco também, tá? Até Sim. acho curioso, mas eu não sei Achei se ela. interessante pela racionalidade, né? Eu concordo, É, tanto é que eu uso.
Sim, não, eu nem diria pela simplicidade, é pela racionalidade, acho que é um pouquinho diferente umas das coisas outras, né? Por isso que eu ia fazer a pergunta, afinal, seria se a gente utiliza isso aqui na administração pública no Brasil, né? Por isso que a pergunta é essa. Eu acho improvável que seja usado, porque eu não Sim, achei tá bom. quase nenhuma referência, tá, com Tá, relação ao uso dela, tá? Eu já estou orientando, eu estou orientando um trabalho que está usando ela, assim, e sai um sim, resultado bem interessante, mas eu desconheço ampla utilização. O que eu posso te dizer é que ela responde, tá, alguns dos problemas indicados por outros autores de uma forma sim, objetiva e didática, tá? Isso sim. Tem outras lacunas, é verdade, mas nada é perfeito, né? Então tá tudo certo. sim. Tá bom. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Aqui quem fala é o Danilo. Vou até ligar a câmera porque acho que a gente fica mais próximo, né, nesse momento aí de distância e tudo mais. E aí eu acho que eu ia fazer um comentário primeiro, que é a questão do texto do tensionamento, que ele coloca, né, que a autora é uma mulher, é um homem, não sei direito, que ele coloca o tempo inteiro, que é a política, né? De fato, fazer política, porque a gente está discutindo aqui, principalmente para os objetivos, né? Porque acho que seria até mais polêmico assim, geralmente teria mais discussão e qualquer coisa do tipo, e aí é tudo com base no significado de política para vários dos autores mais clássicos, né? Hannah Arendt, todos esses autores assim. Então, acho que seria esse o primeiro comentário, né? Que esses tensionamentos eles me parecem sempre voltados à ideia da política. E o segundo é no ponto de planejamento com tecnologia desconhecida e finalidade acordada, o autor ele destaca duas formas de lidar com essa situação, né? Ele fala de duas teorias para lidar, e uma delas ele fala o tempo inteiro dos processos mais científicos, tradicionais. E aí eu fiquei pensando, relacionando até um pouco com o que a gente vê bastante na área de saúde, assim, a questão da política baseada em evidências, assim. Eu fiquei com a ideia de que seria basicamente isso que o autor está falando, mas talvez quando ele escreveu isso não existia, assim, então não tem como dar nome, né, efetivamente a isso. E aí eu queria perguntar para saber se faz sentido essa ideia de política baseada em evidências nesse segunda forma que ele fala de teorias de planejamento, que são os processos mais tradicionalmente científicos, sistematizados para descobrir possíveis tecnologias para resolver esses problemas que já são acordados. Tá bom, Danilo. Primeiro é ela, tá? Que é Karen. Tá? O nome da autora é Ah, Karen. perfeito. Tá? Então, com certeza é ela. Tá? Eu não vou me debruçar, obviamente, na noção de política, porque certamente vocês já tiveram essa disciplina, se não tem, vão ter, né? Então, obviamente, as percepções com relação à dinâmica social são diferentes, não só para os autores, como para ela, mas também para... aqui eu estou apresentando meio... como que é uma técnica também, mas que não deixa de ser uma técnica. Meio como a gente entende e interpreta determinados condicionantes fazem parte do desenvolvimento da especialização de vocês. Então, sim, há diferença de noções de política, compreensão de política, assim como há de planejamento. Com relação à tua outra pergunta de evidência, tá? Existem caminhos diferentes, tá? O tentativa e erro, ele pode ser muito mais empiricista, como se diz, né? Realmente uma tentativa e erro mais, vamos dizer assim, mais clássica, assim, de realmente, assim, tipo, um pensamento científico, eles chamam de indutivo, ou seja, tu vai fazendo, aí tu vai chegando a uma dedução lógica de que é assim porque a experiência diz que é assim, tá? Claro que existe essa tecnologia e
baseada em evidências, né, que ganhou mais proporção, ela tem, de certa forma, um pouco dessa lógica que é diferente do dedutivo, que é tu formular uma hipótese e ir testando, né? Vai na experimentação. Mas sim, é basicamente a mesma coisa, tá? Se tu realmente tá buscando uma solução, tu tá buscando assim, uma forma de resolver um assunto nesse formato, né? Ele basicamente se fundamenta na mesma forma, né? De interpretação, desde que, de fato, o objetivo seja acordado. Tá bem? Obrigado. Tá? Outra coisa importante é que essa última parte ali dos conflitos, eu vou reforçar, tá? Não tá no texto, fui eu que coloquei ele nos últimos 2 slides, sou eu, tá? Não é a autora, sou eu. Eu só tô adicionando, como é que é, interpretações possíveis com base no texto. Estamos à disposição aí. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Eu até vou aproveitar que alguns colegas estão perguntando se o texto está disponível em português. Meu inglês não é exatamente assim uma perfeição. Não morro de fome num país que fala inglês, mas o texto é bem amplo, assim, bem complexo, assim, e algumas terminologias ali talvez a gente tenha que sair pesquisando em outros caminhos para tentar contextualizar corretamente. Nada contra o texto em inglês, beleza, de minha parte não tem problema. Mas esse texto, nossa, me puxei, foi puxado. Está sendo, na verdade, estou relendo ele para bem de poder fazer a atividade depois e seguir, mas fica só o comentário aqui sobre a complexidade do assunto, claro, também. Ainda escrito em inglês, que tem alguma terminologia ali mais difícil, mais desconhecida. Mas vamos lá, vamos junto. Tá, é justamente por isso que eu faço essa apresentação, tá? Eu basicamente apresento o texto para ajudar nesse processo de compreensão, tá? Para isso, então, tem os slides, o material da apresentação vai estar disponível, tá? Não conheço nenhuma tradução revisada desse texto, tá? Assim como também desconheço muitas aplicações. Eu estou orientando uma aplicação agora realmente com método, etc., que utiliza a metodologia, né, para interpretar a realidade. Eu, pessoalmente vi pouco, tá? Mas eu sei que tem. Procurar na internet tem. E claro, tá, é difícil ler inglês para muitos, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas hoje em dia a gente também tem muito mais aparato tecnológico para ajudar, pelo menos, né, lidar com alguma tradução e tal. O pessoal eu tô aqui também, mas principalmente, né, o pessoal da tutoria está aí justamente para dirimir as dúvidas com relação à leitura, à interpretação dos textos. E também lembrar que o prazo é mais dilatado, né, para essa tarefa. Ele ficou maior que uma semana, que geralmente vocês vinham fazendo justamente por isso, para vocês terem mais tempo de poder trabalhar o texto e é lógico que a gente reconhece que tem essa dificuldade, por isso que ele ficou maior. Tá? Porque esse aqui é aquela coisa, a aparência é simples, tá? Realmente ele tem um desenho que é ó, tranquilo, mas vão usar ele como parâmetro para começar a entender a realidade. Aí sim que as dúvidas vão aparecendo. Aí esse prazo também é mais longo, é justamente para reconhecer isso. Tá? E não é uma, como é que é? Não é uma característica exclusiva dessa abordagem. Basicamente, qualquer uma parece fácil, aí depois vai começar a destrinchar, vai começar a ver, aí vão aparecendo as dúvidas. Né? Professor, boa noite. Boa noite. Eu sou o Jaderson, aprofundando aí então a reflexão no texto. Tem uma passagem da autora que me chamou bastante atenção,
já pensando também na atividade, né, a ser desenvolvida, em que ela comenta que os planejadores podem facilmente interpretar mal ou os problemas ou usar processos inadequados, né, para a solução desses problemas. Ambas decisões podem levar a resultados ineficazes ou prejudiciais, né? Tem ali o desenho dos quadrantes, né? E aí, claro, me parece que ela apresenta os quadrantes em cenários positivos para todos, né? Mas existe também um cenário negativo em que o ator principal ali, o planejador, pode estar cometendo um erro, né? E aí, pensando no Covid, bom, a gente viu acontecer isso de várias maneiras, né? Kit Covid, enfim, até hoje tem muitas discussões, né? Proteção de acrílico, 2, 3 máscaras, isolamento que antes era 14 dias, hoje já é menos, né? Enfim, me parece que essas estratégias também sofrem com o ambiente em que ela está inserida, né? Nossa, sem sombra de dúvida, tá? E aí, realmente, assim, quando a abordagem parece que casa com as dificuldades generalizadas, tá? Parecem ter sido criados para isso, mas não foram, tá? Realmente é. Mas o exercício é justamente esse, tá? É inquestionável que aqui vocês, né, estão fazendo esse processo de reciclagem, enfim, alguns aprofundamento, outros primeiro contato. Tem que ter consciência de que vocês, na posição de planejadores no campo da administração pública, podem ser os próximos a eventualmente interpretar mal a realidade, interpretar mal os problemas, não compreender o que assim, os atores, seja o cidadão, seja colegas de trabalho, seja o corpo diretivo, estão pensando, planejando e organizando. Tá? E aí são lacunas de formação daquele agente, vocês no caso, que estão interpretando a realidade. Como vocês vão atuar como administradores públicos, por exemplo, sem se desenvolver no campo conceitual, né, para conseguir lidar com isso? Então, o exercício é justamente esse. Tá? E aprender com o erro dos outros, ou as dificuldades que os outros, não necessariamente são erros, tá? Mas às vezes são dificuldades, eles são de fundamental importância. Tá? Mas também, muitas vezes não são erros, muitas vezes são premeditados. Tá? Eu reforço isso, tá? Muitas vezes as instabilidades estão erradas. Mas isso aí acontece. Tá? Isso faz parte do mundo real. Tá? Da minha interpretação. Isso não está no texto, é da minha interpretação. Tá? Então, o objetivo do planejamento em termos de certeza bom, a certeza pode ser criada. Não é como é que é? Ela é uma dádiva da natureza. Muitas vezes ele é um problema político também. Então tenham isso em mente. E aí é indiscutível, isso está no mato, tá? Cada um tem uma interpretação, né? Uma organização, as pessoas explicam a realidade, que é o termo técnico que ele usa, né? Explicam a realidade de forma diferente. Agora vocês têm que ter a capacidade de fazer essas leituras para conseguir mobilizar recurso público, interesse público, motivação, colegas, etc. Tudo isso conta para resolver problemas públicos. Senão não precisa de administração pública. Né? Exato. Oi, boa noite. Boa noite. Giovana, eu fiz a pergunta no chat, mas já que Eu não vi. está liberado o microfone, então eu vou perguntar. Então, assim, a atividade, o que a gente precisa fazer é ir analisando ao longo da pandemia, desde o início no Brasil, acredito eu, como que foi mudando de quadrante, o planejamento e as ações que foram tomadas, e aí assim, a gente vai justificando com reportagens da época. Por exemplo, foram fechados tais estabelecimentos. Aí mais um pouco, olha, limpem todas as compras. Passados alguns meses, olha, não limpem mais todas as compras.
É essa a ideia, fazer uma análise como se fosse uma linha do tempo e como que foi trocando de quadrante ao longo do tempo. É isso? Isso, tá? Mas assim, como agora também, né? Já estamos com 1 ano e meio de pandemia, né? Pense em grandes norteadores, assim, não precisa ser detalhado assim, dia a dia, ó, que hoje mudou o pequeno, não sei o quê, não é isso, tá? Mas assim, pensem os grandes delineadores da política, né? Em que quadrantes eles se enquadravam ao longo desse tempo. Mas o exercício é Ok, usar então grandes marcos justamente de isso, não evolução no tratamento da pandemia. pode que a vida nos permite e travou. Isso, agora destravou, parece, professor. É. Tá, eu vi, tá, desculpa, que eu só consigo Tá travando ainda. ver isso Nossa, depois. se você ouviu, tá travando ainda. Vou ver se estabilizou a solução. Vamos ver se volta. Tô tentando aqui, gente, só um pouquinho. Tá? Vamos ver Acho se que voltou. melhorou. Agora destravou. Não sei, ué. Pô, então, vou tentar de novo. Tá me escutando? É horrível isso. Mas não consigo me acostumar. Vamos lá. Tá bem, vamos lá. A gente está falando de um fenômeno agora já quase batendo 2 anos, né? Parece que, dependendo do processo, é pouco tempo, né? Mas como a gente está falando de um processo complexo, tá? Acho que é um tempo razoável já. E pense em grandes delineadores que definem um determinado assunto a estar dentro de um determinado contexto, dentro dessa abordagem. Aí imaginem, e certamente aconteceu, isso posso adiantar para vocês, transições entre quadrantes. Tentem, aí é um processo retroativo, né? O planejamento a gente sempre pensa para frente, mas lembre que muitas vezes para entender alguns problemas a gente tem que olhar também o histórico. Vejam o que pode definir a transição de uma para outra. Tá? E aí quais são? Só podem ser as categorias basilares lá, ou é tecnologia ou objetivo. Então acho que esse é o exercício, tá? É vocês botarem, tipo, deixa eu tentar interpretar a realidade usando esse linguajar, né? Esse referencial teórico, esses conceitos, e tentem interpretar. Porque esse é o exercício que vocês depois podem fazer no ambiente de trabalho de vocês. Como é que eu vejo a questão dos objetivos? Elas estão ou não estão acordadas? A divergência aonde? Para quê? E a tecnologia, o meio de fazer, existe ou não existe? Ou ele está em construção constante já, sei lá quanto tempo? Tá? Então, um pouco o exercício é esse. Então, sim, Giovana, é isso aí mesmo. Tá joia, obrigada. Tá bem? Tá? Porque assim, aí tu falou, tem que limpar ou não tem que limpar, isso são, vamos dizer assim, procedimentos protocolares, assim, tá? Mas os norteadores da política são outros. Elas são também, são procedimentos do cotidiano, são importantes. Eu usei isso como exemplo, Claro. porque fazendo uma analogia com relação à tecnologia também. Porque, ok, a dispersão do vírus no início se tinha uma ideia de que não ficava em suspensão. Aí agora já se descobriu que fica em suspensão uma partícula muito menor. Então, aí a tecnologia que tu vai usar para evitar a contaminação não é a mesma que tu pensava que era antes. Então, mesmo Correto. no elevador sozinho, que eu esteja sozinha, é recomendável que eu use a máscara, porque alguém pode ter espirrado ali e ainda tenha partículas em suspensão. É Então, isso mesmo. esses procedimentos não deixam de ser uma forma de tecnologia que teve aprendizado ao longo do caminho, né? Por isso que eu usei o exemplo muito simples de lavar sacola, lavar compra, enfim. Isso. Foi essa a linha que eu usei para usar esse exemplo.
Tá corretíssimo, tá corretíssimo. Hoje a gente sabe que o tempo de. Antes falava, não, que o vírus ficava 5, 6, 10, sei lá quantas horas na superfície. Hoje a gente sabe que é justamente o oposto. Mas na suspensão ele fica mais tempo. Isso se descobriu depois, né? Professor Carlos novamente. Eu, Pois não. eu gostaria de continuar a pergunta da minha colega, tá? Nesse nosso trabalho, a gente pode identificar instituições, nomes de pessoas, algo assim? Ou não é recomendado isso? Fica a critério de vocês. Porque, ó, pessoas Obrigado. públicas que falaram as coisas, eu acho que Sim, são sim, tudo público, né? públicos. Claro, tudo público. Sim, tá bom. Tá, Obrigado. mas assim, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é como vocês interpretam, tá? Então, isso Sim, na hora de trabalhar a parte de conceitual correção, a respeito como vocês pensam, tá? Isso aí tem que ficar sim, claro. Tá? sim, O que vai ser corrigido aqui é a correção com relação à arguição e o uso dos conceitos, sim, tá? Não a interpretação que vocês sim, têm da realidade. Tá? Então, sim, não nos cabe nem não é o objeto, tá? Aí, de novo, voltando lá para as outras aulas, cada um de vocês tem uma interpretação da realidade. Né? sim, não. Eu posso não concordar com ela, mas eu tenho que respeitar o que vocês Sim, pensam. Tá? Isso não é com relação a isso. Pode colocar o nome do que vocês quiserem, tá? Só sim. sejam respeitosos. Ou algo parecido com isso. Sim, na verdade, eu só perguntei isso porque para identificar o fato, né, em si, Tá? para não dizer que, digamos, que ele é fictício, é uma ficção, né? Só por isso. Não, mas como é história, Sim, obviamente, algumas coisas são factíveis de discussão, outras não, mas se são informações públicas, mas se vocês estão usando o noticiário, coisas que foram noticiadas, não quer dizer que ela é a verdade, mas ela é algo que circula, é uma informação de fato que circularam. Então é o sim. suficiente, não precisa se preocupar com relação a isso. Vocês acham Tá que bom. devem criar nomes fictícios, só avisem, né? Porque senão ninguém vai entender o que está sendo escrito. Né? Mas, Tá bom. se vocês quiserem fazer uma abordagem desde que expliquem o ferramental adequadamente, se vocês quiserem usar uma abordagem menos nominal, se for possível entender a arguição de você, não tem problema também. Claro que isso aqui eu estou falando para um exercício de disciplina, outra coisa é um trabalho de conclusão, outras coisas. Aí passa por um pouco mais de mediação com orientação, tá? É outra coisa. Uma análise mais pormenorizada de uma política pública, de uma organização pública, de alguma empresa, ou qualquer coisa do tipo, elas necessitam um pouco mais assim de fundamentação. Mas para um exercício de disciplina não precisa ter essa preocupação assim tão 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 evidenciada. Não precisa tanta preocupação, mas é importante ter essas questões em mente. Principalmente para depois, para longo prazo, vocês têm que ter essa preocupação, sim. Mas é que nem a BNT, assim, tem coisas que são construção ao longo do tempo, né? Outras coisas são mais tranquilas. Tá bem? Obrigado, professor. Obrigado. O professor tocou num ponto importante. Os trabalhos de disciplinas, eles circulam entre nós, tutores e professores, não são abertos ao público, não ficam públicos. Já os TCCs, né, que são os trabalhos finais de conclusão de curso, esses sim são obrigatórios ficarem no repositório e públicos. Então, daí, nesse caso do TCC, aí vocês vão tomar um pouquinho mais de cuidado com essa parte informacional de identificação dos casos ou pessoas ou instituições que vocês, porventura, aplicaram ao trabalho, tá? Mas nos trabalhos de disciplina são todos restritos ao curso só, não ficam públicos, nem em repositório da URGS, nem em nenhum lugar desse tipo. Mais alguma dúvida, questionamento, esclarecimentos?
Não? Muito bem. Então, Desculpa, pelo professor, eu menos... estava mutado aqui, falei e estava mudo. Não te escutei mesmo. Não, desculpa, pessoal, desculpa. Isso que dá botar no mudo e depois não prestar atenção. Não, é simples, é a questão das notas, professor. Tem alguma previsão, não sei, da atividade 1, da 2? A gente olha no Moodle mesmo, imagino, né? Pelo menos essa é a segunda cadeira que eu tô fazendo aqui, né? Só em relação a notas, para a gente também acompanhar aí se tá, como é que tá indo a redação dos trabalhos. Essa deixa comigo. Desculpem o cachorrinho. Essa deixa comigo. É o seguinte, as atividades, tô falando para os tutores, tá? Eles têm 7 dias para corrigir as atividades. Então, em 7 dias tem que vir a nota para vocês. Perfeito. A contar do prazo de entrega final da atividade. Sempre tentamos fazer o quanto antes. Por exemplo, hoje, não vou prometer, mas estamos quase acabando já a correção da tarefa 2 que vocês entregaram no domingo. Então, provavelmente amanhã já deve ser a nota lançada. Para vocês conferirem essas notas, vocês entram na disciplina, daí tem lá um menuzinho na parte do topo da página escrito este curso, e dentro dele tem notas. Aí vocês conseguem ver as notas de cada uma das partes e das atividades da disciplina. Vocês vão sempre ver que a disciplina vai ficar faltando uma nota, que é a nota da prova que vocês vão fazer só quando o módulo terminar. O módulo significa quando vocês cursarem todas as disciplinas do módulo, não é ao final da disciplina, é ao final do módulo, tá? Então vocês vão estar trabalhando 60 pontos de EAD e vão ser complementados por mais 40 da avaliação lá no final do módulo. Então vocês sempre vão ver a nota agora, nesse momento, de 60 em 60 pontos, e isso só vai se completar em 100 com a prova, tá? Entendi. E toda vez que a gente termina de corrigir e publicar, eu aviso vocês, a nota da atividade 2 já foi publicada. A partir desse momento, a atividade de recuperação fica para o dia tal, que daí a gente conta uma semana exatamente do prazo de feedback, quando a gente faz o feedback da atividade, tá? Entendi, obrigado. Como vocês podem ver, né, quem planejou o curso tinha expectativas de resultados padronizados e expectativas de ação e como resolver, tanto com professor, tutor, coordenação do curso, acompanhamento, recuperação, tudo planejado. Tá tudo dentro das conformidades. Né? O difícil sempre é aprender, né? Para todos nós, tanto vocês quanto nós. A gente sempre aprende. Nunca é fácil. É só ali o Eric, aí o Por Marquinhos, vezes aí, o errando, pessoal. mas a gente aprende. O pessoal também já viu de tudo aí, a gente vai vendo as coisas diferentes, a gente vai pensando outras coisas, mas aí é a vida, né? Não dá para prever 100% de tudo, tá? Mas a experiência nos permite deixar as coisas, o planejamento, quando as coisas são, os objetivos já estão acordados e a tecnologia é conhecida, a gente começa a resolver muita coisa. Né? E o planejamento da primeira edição para a turma 4, que vamos dizer assim, né, da turma 1 para a turma 4, já se ajustou também em muitos detalhes que também foram pensados inicialmente, que agora foram repensados e estão melhores agora, mais ajustados, mais adequados ao contexto, inclusive. Professor Diga. Carlos, novamente, tá? É que a sua cadeira é muito interessante, tá? Muito interessante a sua disciplina. Bom, voltando ao artigo lá, eu estive pensando um pouco, né? Ele leva a gente a refletir. Acho muito interessante essa questão dos quadrantes e didático, você falar sobre cada um deles, né? Entretanto, para um projeto que a gente tenha pela frente, tá? E dependendo do período que vai se aplicar esse projeto, de curto, médio, longo prazo, eu acredito que possa haver uma dinâmica entre esses quadrantes, saindo de uma realidade, passando por alguns e chegando a uma outra realidade, tá? Principalmente quando a gente tem um período acima de 2, 3 ou 4 anos que a gente passa de um governo para o outro governo, tá? Então, eu acho que mesmo que se resolva alguns elementos de conflito num ou outro, eles vai ter um trabalho dinâmico
entre esses quadrantes, né? Você consegue, digamos, balizar somente num quadrante, resolvendo momentaneamente os problemas, né? Então, eu acho que ele serve de uma maneira geral, né, para se avaliar ao longo do tempo, seja ele em prazos. Talvez o curto seja o mais que a gente consiga enquadrar o nosso problema com um deles, né? Mas a longo prazo, eu acho que existe uma dinâmica nisso, né? O que o senhor acha? Não, é justamente isso, tá? Mas é um linguajar que só pode assumir e utilizar se tu reconhecer que esse ferramental Sim, ele faz sim, sentido. sim, sim, Até, sim, até esse momento, antes de vocês lerem e terem esse contato com essa abordagem, planejamento era planejamento, era uma coisa meio plana. sim, Vamos fazer as coisas, vamos programar. Aqui ela está afirmando outras coisas, assim, então. Mas tu pode fazer isso, mas dependendo do contexto, ela não é efetiva. Agora, a sim, partir desse referencial, tu pode dizer, não, ó, estou no quadrante A, mas sim, eu estou sim, no quadrante B e quero estar no quadrante A. Para fazer uma sim, transição do B para o A, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer uma canalização para que, eventualmente, o objetivo da tecnologia que não é conhecida seja conhecido. Então, eu preciso construir e criar uma tecnologia que seja safe e que resolva um problema. Aí eu consigo migrar do B para o A, e a partir do momento que eu conseguir sair do B para o A, eu tenho que mudar o meu método de planejamento, meu estilo de planejamento de tentativa e erro para uma que seja mais de estabilização. Aí, então, por exemplo, assim, tipo, balance scorecard, assim, eu já vi falar em vários lugares, assim, mas tu só vai usar uma abordagem que vai falar sobre metas, organização e relacionamento de metas, etc., quando tu tiver um contexto de estabilidade. sim, Que aí tu vai estabelecer meta, quanto, resultado e tal, tu consegue atrelar as coisas, porque tu tem um quadro estável. Agora, enquanto tu não tem um quadro estável, tu não pode falar sobre estabilidade. Tem que falar da construção da estabilidade. Depois a gestão da estabilidade. Mas isso sim, só é possível se tem um linguajar que é adequado, e aí referencial teórico, para entender essa realidade. O exercício é justamente esse. sim, sim. Tá bom, obrigado. Tá bem? Sim, obrigado. Os meios de fazer o planejamento existem vários, tá? Querendo dizer como é que resolve todos os problemas, mas a interpretação do contexto, a compreensão da realidade atual e como, eventualmente, é uma forma bem simples, porém suficientemente robusta para ajudar vocês. Ajuda vocês, ajuda a mim também, que o problema que eu tenho aqui na universidade também, aqui, a gente sempre tá de olho aqui, ver como está funcionando, onde é que a gente está posicionado, etc. Isso tudo passam pelos meus pensamentos e a forma como se deve agir. Não pense que o problema são com os outros, tá? Todo mundo tem problema. Tá bem? Professor, Oi, eu queria só fazer uma pergunta. pergunte. Digamos assim, eu não concluí a leitura do material do texto e, digamos, não caíram as fichas ainda, assim, sobre alguma pergunta que eu possa fazer. A gente pode ter uma dúvida e pode contatar o senhor mais adiante, assim, ao longo do nosso curso, como a gente tem curso durante o ano todo, né? No próximo ano, a gente pode vir a conversar novamente com o senhor ou é só durante a disciplina? Não, vocês podem me mandar mensagens, não tem problema. Tá? Mas eu acho que nos outros momentos vocês vão estar ocupados com as outras coisas. O curso costuma ser assim. Mas não tem Tá problema. bom, então. Vocês podem contatar para algumas dúvidas também. O pessoal aí da tutoria ali é mais do que qualificado para responder Sim, vários questionamentos. Vocês já devem ter notado. sim. Mas eu estou à disposição. Meu e-mail é público, eu acho, né? Não tem muito o que esconder, não. Tá, Mandei mensagem, não tem problema.
Se eu puder responder, Tudo eu respondo. Se eu não puder responder, eu também vou dizendo. tá bom, obrigada. É isso. Tá bem, gente? A parte de conteúdo é isso, tá? Tenho plena confiança em toda a equipe aqui trabalha com vocês aí. Eles têm totais condições de auxiliá-los em perguntas técnicas e teóricas. Qualquer coisa também eu estou à disposição, tá? Sempre ficarei à disposição. Eles me contatam sempre que precisam. Usualmente eles não fazem porque eles não precisam, né? Agradeço, então, também a atuação deles é impecável, assim, tem que sempre ter elogios, não tem reparo a fazer, tá? Vocês estão em ótimas mãos. Aproveitem também o trabalho do exercício, tá? Busquem exercitar justamente essa reflexão, que é da onde vocês têm como tirar proveito dessa disciplina, tá? No mais é seguir em frente, tá? Por ser longo, tá? Os conteúdos são completos. E, enfim, espero que a gente consiga passar dessa pandemia logo também, que é o desejo de praticamente todo mundo, né? E desejar o melhor para todos nós, para todos vocês, fiquem bem, né? E sigamos aí, que o exercício aí parece fácil, mas depois quando começa a pegar nos pormenores, aí as dúvidas vão começar a pipocar. Então estejam preparados, tá bem? Então é isso, gente. É um prazer, tá? Até a próxima. Fiquem bem. Um abraço. Boa noite a todos. Valeu, boa noite, abraço. Obrigado, boa noite, professor. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.